Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma experiência com a UNHB, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, que é realizada pela Unicamp. Praticamente hoje é o último dia da primeira fase, né? E eu resolvi fazer esse experimento, porque eu fiz essa Olimpíada ano passado, consegui uma pontuação considerável, né, na modalidade aberta de 2020 por equipes, né, que durante a quarentena eles abriram essa opção. Então eu vou ver como é que estão meus conhecimentos de história. Eu escolhi uma questão aleatória da UNHB de 2019 para tentar fazer, né? Eu listei ela aqui e pode ser que esse vídeo seja um pouco demorado por conta disso, mas eu vou mostrar como é que eu faria essa questão ali na hora da prova, né, baseado naquilo que eu sei de história do Brasil, né? Não fico estudando isso, vocês sabem que eu sou da área de exatas, mas eu acho uma competição muito interessante, pois valoriza a nossa história nacional. Então, o que eu fiz? Né? Eu escolhi a questão 10 dessa prova, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela para mostrar, né? Eu escolhi a questão 10 e essa questão ela tem uma pequena complicação, né? Leia trechos do artigo da antropóloga e professora da Universidade Federal de São Carlos, a Clarice Kohn. Então, era o documento 10, que é uma década de presença indígena na UFSCar. Né? E aí a gente tem que ler esse texto, e eu acabei vendo depois que esse texto era muito grande. Mas eu falei, não, vamos fazer um experimento sério mesmo. Vamos encarar de frente aí a questão sem se preocupar se eu vou acertar ou errar. Depois eu explico um detalhe quando eu mostrar o gabarito para vocês da UNHB. Mas eu escolhi o texto, né? E aí eu vou abrir aqui o texto, né, para a gente poder ler esse texto. Né? Não tem o gabarito aqui, tá? O gabarito está em outro lugar. Ninguém falar que eu estou vendo ele. E ele é um texto um pouquinho extenso, né? Você vê que ele tem 3 páginas, eu vou tentar ler o mais rápido possível e captar o máximo de informações. Uma década de presença indígena na UFSCar. A Universidade Federal de São Carlos completa este ano 10 anos de sua experiência de ações afirmativas. Em um processo que tem início há mais de décadas, este ano de formulação do Programa de Ações Afirmativas, que culminam em sua instituição em 2007, não foram marcados por consensos. Ao contrário, a intenção da universidade, dinamizada pela então reitoria, era de inverter um quadro em que visivelmente se colocava uma elitização crescente do alunato, propondo medidas para que as diversidades pudessem também contribuir na universidade e garantir o ingresso de uma série de potenciais candidatos que não a estavam acessando, tendo em vista o modo de ingresso praticado à época, um vestibular único ofertado pela VUNESP em provas escritas. Para além disso, comprovou que ingressantes por reservas de vagas não têm, muito pelo contrário, rendimento inferior aos demais. Sendo um por sala, um por cada ano de curso, esses estudantes se perceberam logo em uma situação de extrema visibilidade, o que por diversas vezes significou ser alvo de discriminação. Certamente a universidade não estava preparada para recebê-los. Estamos falando de uma universidade no interior paulista, em uma região que, embora vizinha de diversos povos indígenas, tinha esquecido ou feito questão de esquecer a presença indígena no Brasil contemporâneo. Os primeiros docentes que se viram com estudantes indígenas nas suas salas de aula ficaram atônitos. Como tratá-los, como ensiná-los. A primeira coisa que pode se dizer dessa experiência é que a universidade como um todo teve que se ver não só com a presença indígena no Brasil, como com sua diversidade. Em as salas de aula estavam presentes indígenas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Amazonas, indígenas que tinham o português como segunda língua e indígenas que eram monolíngues em português, homens e mulheres, mais jovens ou mais velhos, com famílias constituídas ou constituindo famílias, católicos, evangélicos, xamãs ou sem religião professa, nas ciências humanas, exatas e de saúde. Esses primeiros estudantes indígenas, bem, só para dar um panorama, né, para a gente consolidar ideias, é um texto acadêmico. E é um texto feito por uma antropóloga que está questionando, né, a questão da presença indígena na universidade. Né? Esses primeiros estudantes indígenas não demoraram a dar uma resposta e se manifestar. O primeiro evento comemorativo do Abril Indígena foi realizado em 2008. Ocupando um grande auditório, o Bento Prado, os estudantes organizaram mesas de debates e dançaram o bate-pau tereno. Nas mesas, a acusação do racismo institucional. Em um depoimento, Tauan Terena, que cursava engenharia de produção, conta que seus colegas, em uma primeira apresentação de PowerPoint, por professor, o alertaram. Ô, Indião, as luzes vão se apagar, vão aparecer umas imagens aí na parede, mas não é para se assustar, não.
Ele apontava duas coisas: o apelido de indião, mas principalmente a ideia de que seu pensamento mágico não ia dar conta da tecnologia, e que ele afinal estava lá, como todos os demais colegas, porque algumas dominava e outras esperava vir a dominar. Então, olha só que texto interessante. Ela está falando sobre uma situação que foi presenciado de racismo, né? Estavam colocando ele, né, como a parte de tecnologia. Então, vai ser muito importante a gente pensar nisso. Eu não li a pergunta ainda, mas provavelmente deve ter um viés por conta disso. As IES, instituições de ensino superior, terão certamente que se instrumentalizar melhor para lidar com essas experiências, mas quero ressaltar aqui como primeiro ponto, se deve abandonar uma ideia prévia da vulnerabilidade indígena, marcada, me parece, por uma imagem de primitivismo, por uma assunção de quase impossibilidade de adaptação ao meio urbano, de onde, digamos de passagem, muitos vieram, e universitário, de modo a balancear adequadamente as vulnerabilidades de cada caso, com uma responsabilidade de atenção qualificada e culturalmente respeitosa. Desse modo, deve-se buscar um equilíbrio entre ter as culturas indígenas valorizadas pela universidade e seus conhecimentos reconhecidos, o que é uma das demandas dos estudantes indígenas. Mas também reconhecer que parte importante deste esforço deles em estar na universidade é acessar conhecimentos que não acessariam de outro modo. Esse duplo reconhecimento me parece um desafio da universidade, uma batalha constante dos estudantes. Há, no entanto, outra questão de difícil abordagem para a universidade, que mais amplamente diz respeito às condições, inclusive corpóreas, de aprendizagem. Os conhecimentos indígenas são incorporados e que tratamentos de corpos são partes importantes dessa pedagogia, já sabemos. O que não sabemos bem é o que acontece com esses corpos e como eles aprendem no cotidiano universitário. Em primeiro lugar, a pedagogia que se pratica na universidade está pautada pela excorporação. Salas de aulas, laboratórios fechados, com iluminação artificial, concentração em poucos pontos, que fala docente ou dos colegas, o PowerPoint, o computador, o vídeo, e uma ênfase em deixar os sentidos, a não ser pelo estímulo mental de fora. Tudo é feito para anular os sentidos e não aqueles estimulados no momento e só para aquele fim. Uma experiência nada feita a uma grande parte da aprendizagem indígena. Poxa, esse texto está muito bem escrito. Você vê que ela faz uma colocação questionando a forma que a universidade trabalhava, né, em relação ao aprendizado, né? E é uma crítica, né, bem interessante. Esses desafios passam por corpos, por modos de aprender, por fontes de conhecimento, por relações, por alimentação, por desenvolvimento, por capacidades visuais e uma série de coisas que são, por princípio, excluídas da universidade. De todos esses estereótipos, porém, o que revela com maior força a dificuldade de uma instituição universitária na formação de estudantes indígenas, e que, confesso, me surpreendeu quando com ele me defrontei, é a ideia de que a cultura é um fator impeditivo de aprendizado. Embora, às vezes, pronunciado em eventos públicos, ouvidos em intervenções em seminários e sempre, como aliás é frequente em formulações discriminatórias, apresentado como preocupação ou boas intenções, esta assunção não é publicizada em documentos e, na maior parte das vezes, ganha a forma de conversas de corredor. Docentes universitários, entendendo-se bem formados, estão prontos a concordar que origens étnicas ou raciais não são impeditivas de aprendizado e que todos aprendemos igualmente ou temos as mesmas capacidades. Ao invés disso, voltam-se a diferenças culturais para excluir indígenas da possibilidade de sucesso em sua formação universitária. Então, a antropóloga ela faz um questionamento bem interessante sobre como é a educação sobre o ponto de vista cultural, porque às vezes a gente tenta, né, tenta explicar que muitas vezes não se aprende porque a cultura é diferente, né? E não é isso que acontece, né? Assim, houve-se que indígenas não têm capacidade de abstração e não seriam assim capazes de aprender matemática ou suas elaborações, como a temida por todos os estudantes, disciplina de cálculo. Não tenho nada a ver com isso, não escolhi a questão, escolhi ela aleatoriamente, não quero nem que comente sobre esse fato de estar falando alguma coisa ali de matemática. Ou mesmo, remete-se a costumes, uma impossibilidade de estar e aprender em sala de aula, como, por exemplo, quando estudantes indígenas evitam cruzar o olhar com docentes, não se dando o trabalho de imaginar que isso em si não é impeditivo de aprendizagem, mas eventualmente um sinal de respeito no modo praticado de aprendizagem. Então, olha só, ela está tentando mostrar a questão da culturalidade, né, na formação do indígena. Se algo se aprendeu nessa experiência na UFSCar nessa década, é o tamanho do desafio de produzir conhecimentos compartilhados e fazer, de fato, dialogar pedagogias e modos de conhecer, de modo a potencializar as propostas indígenas de incorporar novos saberes e novas técnicas a seus conhecimentos. Evidentemente, universidades ganham com as diversidades presentes em seu campo,
mas não deveria ser este o ponto e o objetivo de seus programas. O ponto é ampliar conhecimentos, modos e conhecimentos e mundos cognoscíveis. E reconhecer que, para isso, o fazer acadêmico tem que mudar, para não falar do cotidiano das práticas pedagógicas. Para que isso aconteça, evidentemente, a universidade tem que se colocar em xeque. Então, é um texto bem interessante, que era um texto acadêmico, né, da Clarice Com, que é uma década de presença indígena na UFSCar. Aí tem o site ali, né, das revistas da UFPR, né? E vamos à questão, né? Agora que é a hora da verdade, né? Vamos ver o que eu consegui assimilar desse texto em tão pouco tempo. Eu já li o trecho do artigo, e aí, sobre o tema, escolho uma das alternativas. E ele vai apresentar 4 alternativas para a gente. O primeiro vestibular indígena em nível federal do Brasil aconteceu na UFSCar em 2007. E foi um princípio para uma série de políticas voltadas à inclusão e à diversidade no campus em diferentes níveis: pesquisa, ensino e extensão. O primeiro vestibular indígena, vamos lá, conferida lá no texto, né? E há mais de décadas, este ano culmina em sua instituição em 2007. Ele fala isso lá no texto, ele fala efetivamente. A gente só tem que tomar cuidado que na primeira fase da Olimpíada, existe uma dessas alternativas aí que vale uma pontuação baixíssima. E as outras, né, tem uma que vai valer mais e as outras elas vão valer proporcionalmente uma certa pontuação, mas tem uma que vai valer menos, porque ela geralmente é absurda. Então vamos ler as 4 para saber qual que eu vou escolher e ver o que vai acontecer. Em muitos casos, práticas educacionais e aspectos relacionados à cosmovisão indígena são desconsiderados no ambiente universitário, o que implica a impossibilidade da eleição de determinadas carreiras e cursos por esses alunos. O balanço da autora é marcado pela ênfase na atuação dos alunos e comunidades indígenas que possuem diferentes demandas como construtores de um novo modelo de universidade que consiga atendê-los. E a presença de alunos indígenas de diferentes etnias, idades e contextos no campus da universidade questione a persistente visão do indígena como uma figura estereotipada. Então, assim, vamos considerar. Todas essas alternativas aí, elas têm graus de acerto e de erro. Eu lendo todas elas, eu vou ter que escolher uma, né, que eu acho que é a que tem a mais a ver, porque ele fala assim, sobre o tema, escolha uma das alternativas. A que eu achei assim, mais próxima do que o texto reflete é a letra C. O balanço da autora é marcado pela ênfase na atuação dos alunos e comunidades indígenas que possuem diferentes demandas, como construtores de um novo modelo de universidade que consiga atendê-las. ênfase na atuação dos alunos que possuem diferentes demandas. A que eu achei assim menos óbvia, né, menos assim, seria a B, né, porque ele fala o que implica a impossibilidade de eleição. E eu acho que o texto fala exatamente contra isso, né? Que as práticas educacionais, os aspectos, eles são desconsiderados no ambiente, mas isso não implica impossibilidade, implica uma dificuldade. Não é impossível, é só mais difícil. E a D também ela faz um sentido, né? A presença de alunos indígenas de diferentes etnias, idades e contextos no campus da universidade questiona a persistente visão do indígena como uma figura estereotipada. Na verdade, a presença desses alunos de diversas idades e contextos, ela não vai questionar excepcionalmente isso. Eu vou de C, vamos ver o que vai dar isso daí. Isso aqui é um experimento, eu posso, né, errar, né, totalmente, sem problema nenhum, mas é bom que a gente vai aprender alguma coisa sobre análise. Então, ali em cima tinha um gabarito. Deixa eu só conferir qual foi a questão que eu escolhi para fazer. Eu acho que foi a 10, né? Foi a questão 10 que eu escolhi. Porque a questão 11 já seria outra coisa. Então, foi a questão 10 da primeira fase de 2019. Vamos ver. Questão 10. Me dei bem. Marquei a correta. Era a letra C, era a que valia mais pontos. Na verdade, a Olimpíada Nacional de História do Brasil ela tem essa particularidade, né? Vocês estão vendo o gabarito de 2019, né? E ela é interessante por conta disso.
Uma das alternativas, ela tem a pontuação máxima, mas existe uma segunda alternativa que tem fatores similares, porém eles não estão de todos corretos. Se nós olharmos aqui, que era a letra A, né, ele fala lá que o primeiro vestibular aconteceu no UFSCar e foi um princípio para uma série de políticas voltadas à inclusão e à diversidade no campus em diferentes níveis, pesquisa, ensino e extensão. Essa questão da inclusão é que fica aberta, né? E a questão também dos diferentes níveis. Então, é por isso que ele coloca uma pontuação um pouquinho menor. Eu acertei, o balanço da autora é marcado pela ênfase, né, na atuação dos alunos e comunidades indígenas, né, porque foi praticamente as 2 últimas páginas que a gente leu, ela reflete sobre a maneira de aprender. E a que era totalmente equivocada era essa daqui, né? A letra B. Em muitos casos, práticas e aspectos relacionados são desconsiderados no ambiente universitário, o que implica a impossibilidade. Foi o que eu falei, a impossibilidade, né, você está taxando de que é impossível o cara aprender. Então, era isso. A gente fez um experimento, ainda bem que deu tudo certo, né? Sobre a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Quem não fez esse ano, né, já que ela se encerra hoje, né, ano que vem participe, vale muito a pena. Eu fiz ela em 2020, porque ela foi aberta para todas as categorias, mas eu acho uma Olimpíada espetacular, ainda mais porque debate sobre diversos temas que são muito relevantes na formação de qualquer pessoa. Vida olímpica é isso, né? Não é só fazer o que a gente gosta, é nos desafiar a cada momento.